Olá, criptomaníacos! Será que a alt-season flopou? Será que a alt-season fracassou? Durante muitas semanas aqui no canal, eu trouxe para vocês conteúdos voltados para altcoins, com apostas de multiplicação de 10 vezes, de 20 vezes, de 50 vezes. E o que a gente está vendo no mercado agora, inclusive nesse momento, é o mercado caindo. O Bitcoin está caindo e, mais forte do que ele, as altcoins estão desabando. Será que a minha análise foi incorreta? Será que a minha previsão para esse ciclo precisa ser atualizada? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, eu queria pedir para vocês aqui uma ajuda, não para mim, não para o canal, mas para o pessoal do Rio Grande do Sul. Vocês sabem que está tendo lá um problema muito sério, né? Uma tragédia, inundação, enfim, pessoas perdendo tudo. E a gente decidiu tentar ajudar aqui com o que a gente tem, que é a nossa imagem, o nosso alcance no canal de YouTube e nas redes sociais, contando com a ajuda de vocês. Eu sei que muitos de vocês aí já fizeram doações de outras formas. O que a gente traz de novo aqui é a possibilidade de fazer doações com criptomoedas, principalmente com Bitcoin, para ajudar as vítimas dessa tragédia que está acontecendo aqui no sul do Brasil. Inclusive, uma das opções aqui é você fazer uma doação para Rolante. Não sei se vocês sabem, Rolante é a cidade que mais tem comércios de Bitcoin no mundo. Tá? E eu visitei, tem um vídeo aqui no canal sobre Rolante, sobre os eventos que aconteceram em Rolante, e a cidade também está sofrendo muito, assim como Porto Alegre. Então nós temos algumas opções aqui embaixo para vocês, com doação de criptomoedas, tudo lá, doação por Lightning também, para não ter que pagar taxa, tá tudo aqui embaixo na descrição. Quem puder colaborar, por favor, ajude as pessoas que estão lá no sul. Se você não me conhece, não confia em mim, não tem problema, aqui na descrição você encontra o link para a página oficial de cada um desses projetos aí que estão ajudando na doação para essas regiões. Se você não puder colaborar com dinheiro, não tem problema, pelo menos colabore deixando um like nesse vídeo e compartilhando ele para atingir um número maior de pessoas, quem sabe uma próxima pessoa consiga aí ajudar financeiramente nesse momento difícil para o Rio Grande do Sul. Mas bora falar sobre o mercado cripto. Vocês percebem aí na tela no CoinMarketCap que o Bitcoin está caindo mais de 2% no dia de hoje, está aí nos 61 mil dólares, né, na faixa dos 61 mil dólares, novamente lá na parte de baixo do canal, o que é arriscado, mas vocês percebem que na semana, nos últimos 7 dias, ele está subindo ainda, né? Ele está positivo em 6,8%, então foi uma boa recuperação, mas uma correção relativamente forte no dia de hoje, trazendo ele de volta para casa aqui dos 61 mil dólares, que é um suporte muito importante, né? Esse 60, 61 é justamente onde ele vem quicando e subindo, mas sempre existe um risco aí de rompimento, levando a gente mais para baixo. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar além do Bitcoin, porque existem moedas mais voláteis do que ele, que são as altcoins. Quando o Bitcoin cai, as altcoins caem muito mais forte. Então, pessoal, eu vou trazer aqui, ó, as que estão mais perdendo nas últimas 24 horas, vocês vão ver aqui, ó, quantas moedas estão perdendo 10% aqui, olha só, WorldCoin, Acash, Dog with Hat, que é um meme coin, né? Fetch, Singularity, vários projetos grandes aqui, ó, The Graph, Sui, Injective, tudo perdendo aqui acima de 6, 7%, enquanto o Bitcoin está perdendo 2%. Isso vem acontecendo com frequência, né? Desde que o Bitcoin atingiu seu topo lá nos 74 mil dólares, as altcoins são realmente as que estão sofrendo, estão sangrando mais nesse momento, e eu venho fazendo muitos conteúdos sobre altcoins porque a gente sabe que quando o preço sobe, essa volatilidade delas atua a nosso favor, ou seja, o Bitcoin sobe 2%, elas sobem 10%, o Bitcoin sobe 10%, elas sobem 50%. Só que o mercado está jogando contra a gente. Será que a alt-season fracassou? Primeira coisa que a gente tem que pensar. O que gera a alt-season? Bom, eu já expliquei algumas vezes no canal que o dinheiro não entra nas altcoins. As pessoas não pegam e trocam dólar por meme coin. Dólar por Shiba. Não, não é assim que funciona. O pessoal troca os seus dólares ou os seus reais por Bitcoin. Isso faz com que a dominância do Bitcoin suba primeiro. Ou seja, teremos ali muito mais valor alocado no Bitcoin do que nas outras criptomoedas. Então, se a dominância do Bitcoin antes de um novo ciclo estava lá embaixo em 30%, ou seja, de todo o mercado cripto, 30% estava no Bitcoin, ao longo desse primeiro momento, no momento inicial de bull run,
que vai acontecer é que a dominância vai sair de 30% e vai subir, sei lá, para 50%. Isso acontece e somente lá no meio do ciclo as pessoas começam a ficar meio entediadas da subida mais leve do Bitcoin e começam a migrar, a diluir o seu investimento para altcoins. E como altcoins têm um market cap pequenininho, qualquer pingadinho ali dentro faz com que elas multipliquem muito rapidamente. Então vamos analisar a dominância do Bitcoin para entender se estamos numa alt-season, se passamos por uma alt-season, enfim, em que momento deste ciclo nós estamos. Vou abrir para vocês aqui o gráfico de dominância para mostrar o que são as alt-seasons. Alt-seasons são momentos onde a dominância do Bitcoin, esse gráfico é de dominância do Bitcoin, então quando a dominância do Bitcoin desaba, significa que esse dinheiro que estava no Bitcoin está migrando para as altcoins. Isso, obviamente, quando estamos em ciclo de alta, não em ciclo de baixa, né? Porque poderia sair do Bitcoin e ir para real, ir para dólar. Então, estão saindo do mercado cripto. E aí seria negativo. No caso aqui, estamos vendo 2017, que foi um ciclo de alta, né? Uma bull run. No caso, essa queda de dominância do Bitcoin fez com que as altcoins tivessem ali uma multiplicação completamente absurda no período, que é justamente o que a gente está querendo agora. Quando entramos aqui num bear market, num ciclo de baixa, a partir de 2018, o que aconteceu? A galera saiu fora, principalmente das altcoins, fazendo com que a dominância do Bitcoin saísse desse patamar de 35% e subisse até lá, pessoal, acima dos 70%. Por quê? Se alguém vai ficar no mercado cripto, nessa época negativa, não será, obviamente, nas altcoins, será no Bitcoin. Então, praticamente o mercado todo é BTC. E notem o que aconteceu em 2021, bem nesse momento aqui. Mais uma vez tivemos uma alt-season. Depois do Bitcoin subir um pouco, lá do seu fundo do poço nos $3.000, né? Ele volta a subir, passamos da pandemia em 2020, ele volta a subir com força. Em determinado momento, as pessoas começam a migrar para altcoins. A dominância do Bitcoin, que mais uma vez estava aqui acima de 70%, desaba até a faixa dos 40%, tá? Então, essa queda de dominância do Bitcoin é uma alt-season. E aí vocês percebem o que, pessoal? A partir de 2023, ou seja, a partir do início desse ciclo de alta, né, uma reversão de tendência, a gente começa a ver a dominância do Bitcoin saindo mais uma vez desse patamar de 35% a 40% e subindo pouco a pouco. Neste momento está em 55%, tá? Esse movimento de alta da dominância do Bitcoin, como vocês podem notar pelos momentos anteriores, não é uma alt-season. Isso aqui não é alt-season. A alt-season acontece quando a dominância do Bitcoin cai, não quando ela sobe. Isso aqui, durante um ciclo de alta como estamos passando, é um período pré-alt-season. É um período onde o Bitcoin ganha dominância, o Bitcoin ganha muito valor acelerado. Então, isso aqui prova para vocês que não, nós nem entramos numa alt-season. E sim, eu falei para vocês em vários vídeos anteriores sobre altcoins, inclusive de 2023 para cá, eu devo ter citado que a gente pode estar entrando numa alt-season umas 3 vezes aqui no canal. Errado. Todas as vezes que você via aqui uma queda de dominância do Bitcoin, como por exemplo nesse momento aqui, caindo a dominância, ou nesse momento aqui atrás caindo a dominância, ou nesse momento aqui caindo a dominância, eu falava, pode ser o início de uma alt-season. Errei. Errei, pessoal. Não foi. Porque a dominância continua numa tendência de alta que não foi alterada desde então. Isso tem um lado negativo, porque, poxa, eu esperava que as altcoins tivessem me dado mais retorno até esse momento, mas tem um lado muito positivo. Se a gente já está com o Bitcoin batendo aí alta histórica, né? O Bitcoin bateu alta histórica antes do halving. Tem gente reclamando, pessoal. Nos halvings anteriores, vocês terem ideia, quando a gente passa pelo halving, o preço do Bitcoin está 50% abaixo da alta histórica anterior. Dessa vez, a gente bateu a alta histórica antes mesmo do halving. Então nós estamos muito mais acelerados. Nós estamos na frente do cronograma. Nós estamos acelerados demais. Por isso tem que ter uma freada mesmo, tem que ter uma correção, porque foi maluco, foi uma subida muito forte. Então não tem nada de negativo, nós estamos muito à frente da onde deveríamos estar. Deveríamos estar com o preço do Bitcoin, para vocês terem uma ideia agora, ao redor de 35, 40 mil dólares, e não em 60 mil dólares. Então estamos muito à frente do que deveríamos estar. Mas olha, pessoal, voltando para as altcoins aqui, o que isso aqui indica para a gente é que nós nem começamos a brincadeira ainda. Nós estamos na fase similar a essa daqui. Estão vendo em 2020 que teve uma subida da dominância do Bitcoin antes de entrar no alt-season? É justamente esse período que a gente está. Então o Bitcoin agora ele está ganhando força, ganhando relevância, e o pessoal nem desistiu dele ainda, nem enjoou para migrar para as altcoins. Isso tende a acontecer mais à frente. Essa é a notícia positiva.
E pegando o gráfico das altcoins, excluindo o Bitcoin e excluindo o Ethereum, ou seja, só mantendo as altcoins menores, eu provo para vocês que também estamos igualzinho ao ciclo anterior. Tá aqui esse gráfico, tá? Então esse aqui é o valor somado de todas as altcoins, tirando o Bitcoin e Ethereum. Vocês percebem que o momento atual é um momento meio que de consolidação aqui, né? Um reteste nesse ponto aqui que era um suporte e virou resistência, né? E agora volta a ser testado como suporte. Então, quer dizer, é um período aqui bem chato pra gente, porque teve uma queda forte nas altcoins, as pessoas ficam meio desanimadas, né? Elas bateram lá em 800 bilhões e agora caiu para 600. Caramba, tô perdendo muito dinheiro com altcoins. Olha só o que aconteceu aqui atrás, também em 2020, tá, pessoal? Mesma coisa, ó. Essa região, que era um suporte, virou resistência e depois foi testada como suporte novamente aqui, no final de 2020. Depois que acontece um rompimento dessa região, acontece uma multiplicação de valor absurdo para as altcoins. É a mesma coisa que a gente espera aqui neste quadrado azul, tá? Depois de muito tempo consolidando nessa região de baixa aqui, a tendência é ela voltar a subir e pegar lá 3, 4, 5, 8 vezes de multiplicação em relação ao valor atual. Mas nada disso vai acontecer enquanto o Bitcoin estiver em queda, enquanto o Bitcoin estiver caindo. O mercado acaba sendo dominado pela maior moeda, que é o Bitcoin. Então, quando a gente olha para o gráfico, dá um certo desânimo, porque o Bitcoin, mais uma vez, está corrigindo, né? Está agora em 61.400 aqui no meu gráfico diário. E eu quero mostrar para vocês algo muito importante, tá? Para a gente saber que horas, qual é a sinalização de que a coisa foi revertida, inclusive para as altcoins. Como vocês sabem, essa linha vermelha aqui é a média de 111 dias, eu uso para o P-Cycle Top, é um indicador muito importante do mercado, né? E serve como suporte, serviu aqui, como vocês estão vendo, né? O preço parou de cair justamente ao bater nessa linha vermelha, e lá atrás também, no canal anterior, parou no mesmo ponto, né? Em janeiro desse ano, parou justamente sobre a linha vermelha. Agora, notem o que aconteceu quando o preço subiu e encontrou aqui resistência na linha amarela. O que é essa linha amarela, Guilherme? É a média móvel simples de 50 dias. Quando encontrou com ela, o preço ficou aqui, ó, batendo, caindo, batendo, caindo, batendo, caindo, sofrendo resistência aqui, tá? Olha só o que aconteceu quando dessa vez a gente subiu e encontrou resistência da média de 50 dias nesse momento. Caiu, como estamos caindo agora, tá? Porque é um ponto de resistência conhecido. Mas existe uma indicação muito forte para vocês da hora que você deveria virar a chavinha, que é justamente quando a gente rompe essa linha amarela. A gente rompe a média móvel simples de 50 dias. Notem o que aconteceu quando finalmente, aqui no início do ano, o preço conseguiu romper esta linha amarela. Olha só a disparada absurda até chegar numa alta histórica dos 74 mil dólares, tá? Isso não aconteceu somente aqui no início do ano. Isso acontece sempre, pessoal. E para facilitar, vou abrir este gráfico para vocês. Novamente, esta linha amarela é a média móvel simples de 50 dias. E notem que, ao longo de todo o movimento dessa alta, né, desde 2023, como vocês estão vendo aqui, a primeira bolinha branca, ó, o preço bate na linha amarela, desaba. Quando rompe ela finalmente, né, ó, retestou nela e bum, disparou. Aí caiu para baixo dela. Ficou aqui, ó, no início de 2024, com dificuldade de passar dela, como a gente viu. Quando finalmente rompeu, bum, disparou mais uma vez. E agora estamos na mesma situação aqui. Mas olha em 2017, pessoal. Olha 2017 que acontece. Ciclo de alta, tá? Igualzinho a gente está passando agora. A gente percebe que em alguns pontos o preço foi para baixo da linha amarela. Os melhores pontos de entrada. Porque na sequência demorou, né? Sofreu resistência da linha amarela, da média de 50, mas quando ela foi rompida, o preço disparou com uma força absurda em todas as vezes. Igualmente está acontecendo neste ciclo atual. Então é um indicador muito forte para vocês. Nós fizemos ali um suporte naquela linha vermelha, estamos agora testando a linha amarela, a média de 50, como resistência. Na hora que romper ela, aí você entra pesado. O mercado recompensa aqueles que têm mais sangue frio. Essa é a realidade. Os momentos mais difíceis ao longo de uma alta são justamente aqueles que trazem o maior retorno. Aqueles que têm a coragem de se manter convictos ali num ciclo de alta são os que vão ter mais retorno. Geralmente são as pessoas que colocam dinheiro durante a queda, ao invés de tirar dinheiro do mercado ao longo de uma queda. E aqui não é diferente. O que a média de 50 ensina você é justamente isso, né? Espere pelo rompimento e quando todos estiverem falando mal do Bitcoin, você entra com tudo, você coloca mais e você ganha mais, você tem maior retorno, porque você acredita no ciclo, você conhece o ciclo do Bitcoin e também, obviamente, das altcoins. E pessoal, olhem para frente, o que está acontecendo no cenário macro?
O que vai acontecer agora em relação à taxa de juros dos Estados Unidos? Eles vão aumentar a liquidez ou reduzir a liquidez? E o que vem acontecendo, por exemplo, em relação a empréstimos por parte do Fed para salvar bancos? Esse dinheiro que é uma onda e que acaba contaminando o mercado. Vamos lembrar que o Bitcoin nasceu depois de resgate a bancos, lá em 2008. Inclusive está aqui, ó, o jornal The Times, né? Lá da época, a gente está vendo aqui um jornal de 2009, que está no bloco Gênesis, no primeiro bloco do Bitcoin, falando justamente sobre resgate a bancos, segundo resgate a bancos, tá? E se você comparar o que nós temos hoje de resgate a bancos comparado com 2008, é assustador, pessoal. Tá o gráfico na tela para vocês. Isso aqui é justamente os dados de resgate a bancos, ou seja, o Fed emprestando dinheiro a bancos, né? Dando dinheiro a bancos para resgatá-los, para salvá-los. Olha só, 2008, justamente o que fez Satoshi criar o Bitcoin, tá aqui, ó. Estão vendo essa onda aqui? Nossa, quanto dinheiro, coisa absurda, né? A crise de 2008. Olha só em 2020, pessoal. Aqui na pandemia, também uma outra onda de igual magnitude aconteceu aqui, fazendo com que em 2021 toda essa liquidez fizesse com que o Bitcoin, sim, atingisse uma nova alta histórica até os $69 mil, saindo dos 3 e batendo nos 69 mil. Olha o tamanho da onda, pessoal, que a gente está tendo agora. Olha isso aqui, em comparação com as outras. Tá? É isso que está acontecendo, pessoal. É isso, é mais necessidade de liquidez, de jogar dinheiro no mercado. A gente vai ver ao longo desse ano o Fed baixando a taxa de juros. Para quê? Para aumentar mais uma vez a liquidez do mercado, aumentar a quantidade de dinheiro circulando no mercado. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai mais uma vez pingar no Bitcoin, mais uma vez pingar nas altcoins, nas criptomoedas, fazendo com que elas disparem. Então, você tem que ter noção uma perspectiva do que está acontecendo no cenário global, no cenário macro, e como isso afeta as criptomoedas. As pessoas acabam ficando olhando muito para o curto prazo e se esquecem do que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo ao redor é absurdo, pessoal. É o governo fazendo loucuras, com dívidas trilionárias e aumentando liquidez. Isso vai influenciar mais uma vez no preço das criptomoedas. E tudo isso com o Bitcoin ganhando dominância ainda. Ele nem começou a cair, a perder dominância para fazer aquela alt-season, aquela disparada das altcoins que acontecem ao longo do ciclo. Então tem muita coisa pela frente e é por isso que eu fico feliz aqui em falar de conteúdos de altcoin quando o preço está barato, quando o preço está lá embaixo ou caindo, e não quando o preço está disparando para novas altas históricas. É por isso que a gente vai lançar o Nação Altcoin justamente num momento como esse. Espero lançar até o final desse mês e vou deixar o final desse vídeo com um trailer sobre o curso. Muito obrigado e até a próxima. Seja bem-vindo à Nação Altcoin. Aqui você descobrirá todos os meus segredos para encontrar as melhores gemas, as criptomoedas mais explosivas desse ciclo de alta que está só começando. Eu fico feliz que você tenha se interessado por isso agora, e não quando as moedas estiverem lá no topo, como a maioria, infelizmente, costuma fazer. A grande alta, o momento onde as altcoins brilham de verdade e sobem 5, 10, 20, 50 vezes, ainda não chegou. Se liga nesse gráfico aí na tela, onde eu mostro o que aconteceu no ciclo passado. Entre o começo de 2019 até o halving do Bitcoin em 2020, as altcoins cresceram em média 110%. Uau! Um ótimo resultado, né? Não dá para reclamar. Mas, pessoal, prestem atenção no que acontece após o momento do halving do Bitcoin. O mercado das altcoins dispara mais 1.700% de valorização na média. Imagina que a cada R$1.000 que você tivesse colocado no mercado lá em 2020, isso se tornaria R$18 mil um ano depois. Esse é um nível de valorização que muda a vida de qualquer pessoa, né? E se eu te dissesse que nós estamos exatamente no mesmo momento que estávamos logo após o halving de 2020? É isso mesmo. Vamos passar agora pelos melhores 12 meses do mercado de criptomoedas com ganhos exponenciais e que parecem inacreditáveis. Nesse curso eu vou falar sobre mais 8 narrativas exclusivas do mercado cripto e 24 altcoins com alto potencial de crescimento que não estão lá no canal de YouTube. Quer caçar as gemas comigo no Nação Altcoin? Então faz a sua inscrição agora. Um grande abraço e nos vemos na Lua!